Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, é um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor para com você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde. Mais uma vez, neste momento, é o meu desejo, no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos continuar aqui seguindo o caminho de Mateus, tá? Você que vem acompanhando, você está sabendo, nós estamos seguindo aqui lições do reino de Deus, partindo do que Jesus disse, do que Jesus ensinou, do que Jesus falou. Lá no Sermão do Monte, ele trouxe uma mensagem longa, bem longa, falando sobre muitos temas, sobre muitas coisas, e nós estamos seguindo essa sequência. Dessa vez, nós chegamos aqui no capítulo 7, versículo 15, e eu chamo a tua atenção para tu acompanhar com a gente e ir meditando, refletindo e absorvendo um pouco mais a palavra do Senhor. Vamos lá? 7,15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que está fazendo a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que texto fenomenal, não? Olha, a gente se empolga ouvindo Jesus falando sobre isso, porque Jesus está falando de uma verdade incontestável. Está falando sobre a relação direta do fruto naquilo que nós estamos dizendo ser, naquilo que nós estamos dizendo fazer. É pelo fruto que nós somos reconhecidos, é pelo fruto que se identifica que tipo de pessoa nós somos. Quando Jesus está falando aqui, a primeira coisa que ele faz é alertar, chamar sua atenção. Acautelai-vos, tenha o pé atrás. Mantenha vigilância. É como se ele olhasse para você e dissesse assim: ei, meu amigo, preste atenção, preste atenção. Vai acontecer. Pessoas que vão chegar, olha como é que ele diz, essas pessoas são falsos profetas. Pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que se apresentam como sendo de Deus, pessoas que aparentam ser de Deus, mas eles são falsos profetas. Eles são o quê? Ovelhas, aparentemente, mas interiormente são lobos vorazes, lobos devoradores, ou seja, o espírito é completamente diferente. Pessoas que vão transmitir uma verdade quando interiormente vivem uma mentira. Pessoas que estão motivados com uma força diferente do que deve ser. São falsos profetas, pessoas que falam em nome de Deus, mas não representam Deus. Não tem Deus, não vivem Deus na sua vida. O profeta é aquele que falava em nome do Senhor. Tanto que todo profeta, quando falava, dizia: assim diz o Senhor. Porque quando o profeta fala, ele fala dentro do seu ofício, dentro daquilo que ele realizava, ele falava trazendo a revelação da vontade de Deus para a vida das pessoas. Israel viveu essa experiência de uma maneira muito próxima. Tudo aquilo que eles queriam ouvir do que Deus direcionava para o povo de Israel era através dos profetas, que era revelado, era uma palavra diferente, uma palavra especial. O convite está sendo feito para mim e para você, o alerta está sendo feito para mim e para você. Preste atenção, tenha pé atrás, prove, veja,
ele está incentivando, quem está dizendo isso aqui é Jesus, hein? É Jesus, hein? Vamos se ligar nisso aqui, é Jesus que está falando. Não é porque alguém se apresenta como sendo de Deus que é de Deus. Não é porque alguém fala o nome de Deus que é de Deus. E nós temos que ter a prudência e o cuidado. E a maneira, o jeito, a forma em que isso pode acontecer é você compreendendo que é o fruto que identifica que tipo de árvore aquela pessoa é. Deu para entender aí? É pelo fruto. Você quer conhecer se alguém é ou não de Deus? Talvez seja esse o problema agora na tua cabeça. Esse seja o pensamento agora dentro de você. Como é que eu vou saber agora se alguém é ou não de Deus? Como é que eu vou saber agora se alguém é um falso profeta ou não? Como é que eu vou saber se alguém está se apresentando de maneira indevida, diz que é de Deus, mas nega isso, interiormente é um lobo devorador? Como é que eu vou saber? Jesus responde, ele está dizendo, você vai saber disso através do fruto. Olhe, é o fruto que vai mostrar, porque não dá para uma árvore boa produzir um fruto ruim, e não dá para uma árvore ruim produzir um fruto bom. Não há contradição nisso. Se é bom, se é de Deus, vai produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. Se não glorifica o nome do Senhor, não é de Deus, não tem meu termo, não tem ajeitadinho, não tem mamamá, não tem diplomacia, não tem alisado. É de Deus ou não é de Deus? Ponto. Acabou. Ou vem do Senhor ou não vem do Senhor. Como vou saber disso? Como? Através do fruto. Veja o modus operandi. Veja de que maneira essa pessoa se comporta. Veja de que maneira a pessoa age. Veja de que maneira a pessoa conduz a vida dela. A pessoa fala em amor, mas não tem amor na vida dela. Opa, bota uma interrogação bem grande se essa pessoa de fato é ou não de Deus. A pessoa fala em misericórdia, mas não tem misericórdia. A pessoa fala em perdão, mas não tem perdão. A pessoa fala em compaixão, mas não tem compaixão. A pessoa fala em viver na verdade e vive uma hipocrisia. Ei. Olha o alerta que Jesus está dizendo. Pessoas que vão vir fazer parte do nosso dia a dia, conviver conosco. E cada um de nós temos que ter o farol aceso, como um alerta, como aquele farol que ilumina o caminho, para que a gente possa perceber aonde estão os buracos, onde estão os desvios, onde estão as anomalias, onde estão as coisas que não pertencem ao Senhor. E o nosso farol é a palavra de Deus. Aleluia. O salmista Davi dizia, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Esse é o farol. Olhe para a Bíblia, olhe para a maneira daquela pessoa agir, olhe e veja se é ou não um profeta de Deus. Só por dizer que é de Deus, não significa que seja. O que vai revelar que é, quem dará testemunho disso? As tuas obras, os teus frutos, as tuas práticas. As tuas obras não podem te salvar, é verdade, isso é bíblico. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas em nenhum momento, quando Paulo escreveu a carta aos irmãos em Éfeso, ele estava dizendo que nós não tínhamos que praticar boas obras, que nós não tínhamos que ter uma conduta que glorificasse o nome do Senhor, que nós não deveríamos ter uma conduta de generosidade, de bondade, de solidariedade. Não é isso que ele está condenando. Quando Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, capítulo 2 dessa carta, ele está apenas enfatizando que não é pelas obras que você será salvo, mas sim através da obra redentora de Cristo Jesus. Agora, uma vez que você conheceu a revelação da graça de Deus, do amor do Senhor, uma vez que você foi impactado por esse amor, sim, é seu dever, sim, é o seu fruto, sim, é consequência direta de uma vida relacional com Deus, você praticar as boas obras. Pratique as boas obras e que essas obras mostrem para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que você recebeu da parte de Deus, o amor, a bondade, tudo que veio da parte de Deus, você possa demonstrar para as pessoas que estão ao seu redor. Não com o intuito de fazer média, não com o intuito de se vangloriar, não com a motivação de fazer lá uma performance, não, com o intuito de revelar Deus através da sua prática, através do seu fruto, através da sua conduta. Essa é a motivação e não outra. Essa é a questão e não outra. Jesus está dizendo que existem falsos profetas e que a única maneira de você conhecer se é ou não é através do fruto dessas pessoas. Acompanhe. Lá no meu interior
tinha uma frase que dizia assim: vamos comer comigo uma barra de sal. Você já viu? O sal antigamente era comercializado em barras. Demorava, viu? Demorava para aquele sal. Uma barra de sal devia durar aí uns 3 meses, 4 meses, dependendo da casa, do ritmo de que se usava. Mas na média de 3 a 4 meses. É mais ou menos por aí. Você quer conhecer alguém, conviva com ele. Você quer conhecer alguém, ande perto dele. Você quer conhecer alguém, então veja se você caminha com essa pessoa. A gente não conhece as pessoas só pela televisão. A gente não conhece as pessoas só pelo rádio. Não conhece as pessoas só pelo jornal. Na verdade, a gente sabe quem é, mas a gente não conhece. Conhece quem convive. Conhece quem anda junto. Aí sim se sabe o que é o que não é. É chamado fruto. E aqui Jesus está alertando, virão pessoas que vão procurar ensinar vocês um caminho diferente, um caminho que não vai levar vocês para a salvação, um caminho que não vai ajudar vocês, um caminho de falsos profetas. Acautelai-vos, ele disse. Olhem, presta atenção, vão ter falsos profetas. Se liga, alô, se liga, acorda, desperta, vão existir falsos profetas. E nós temos que ver, através do testemunho dessas pessoas, através do fruto dessas pessoas, se de fato elas são de Deus ou não são de Deus. Você pode perguntar assim, mas se é de Deus, não pode uma pessoa humana ter suas falhas, ter seus erros? E eu vou responder para você, claro que sim, claro que sim. Mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, cometeram falhas, se equivocaram, erraram. E nós temos inúmeros exemplos na palavra do Senhor. Desde Abraão, se você for seguir a sequência da história dos patriarcas, dos homens que a Bíblia nos conta a sua história, você verá quebrantamento, sinceridade, desejo de servir ao Senhor e também vai encontrar suas falhas. Mas veja como eles agem diante de suas falhas. Veja qual é o caminho que eles seguem ao constatarem suas falhas, porque as suas falhas nada mais revelam do que a sua humanidade, nada mais revelam do que as suas limitações, nada mais revelam do quanto nós somos pobres, nus e miseráveis, longe de Deus. Longe de Deus nós estamos acabados. As falhas só mostram o quão humano nós somos. Entretanto, homens e mulheres de Deus, quando falham, quando erram, vão correndo aos pés de Deus, pedindo misericórdia, perdão, tem um coração quebrantado, tem um coração voltado para o Senhor, tem um coração desejoso e busca isso de seguir ao Senhor, se arrepende dos seus pecados e muda a trajetória da sua conduta. Essa é a questão. Quem serve ao Senhor erra também, mas quando erra tem um comportamento diferente daquele que tem uma atitude hipócrita, daquele que tem uma atitude falsa, daquele que é um falso profeta, porque o falso profeta nem mais se toca dos seus erros e dos seus pecados. O falso profeta, ele tem a mente cauterizada, ele perdeu sensibilidade, não sente mais nada, não sente mais nada. O juízo, como dizia minha avó, nem coça. A consciência nem se alerta mais, porque se habituou a viver uma vida falsa, uma vida hipócrita, uma vida no pecado e do pecado. Então essa é a diferença. Pelo fruto você conhece. Você conhece a conduta de um homem que está servindo ao Senhor. Ande com ele, você vai ver Deus refletido em seu comportamento. Você vai ver Deus refletido nas suas atitudes. Você vai ver Deus refletido no seu vocabulário. É fácil perceber um vocabulário de uma pessoa que tem uma ligação com Deus, uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que mantém um coração quebrantado. É fácil ver essa pessoa, ela mantém uma linguagem que não é de murmuração, de acusação, não é uma linguagem de alimentação do pecado, não é. É uma linguagem diferente, é uma linguagem buscando no Senhor a sua força, é buscando em Deus o seu refúgio, é buscando em Deus a saída. Você vê uma linguagem de esperança sempre no final, você encontra a pessoa falando das suas dificuldades, dos seus problemas e suas limitações, mas sempre no finalzinho tem uma curva que puxa para cima
mostrando e sinalizando a sua dependência de Deus, a sua dependência do Senhor. Este é um homem e uma mulher de Deus. Aquele que é falso profeta, ele vive na sua miserabilidade, ele se alimenta de sua mazela, ele se alimenta do seu mal e vive a hipocrisia do seu mal e nem se toca mais, e nem tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, porque perdeu isso. É pelo fruto que você conhece, então tem que acompanhar, tem que conviver, tem que comer uma barra de sal, para você poder saber quem é quem. Tem dúvidas? Acompanhe, converse, veja o testemunho. É esse testemunho que vai glorificar ou não o nome do Senhor. E por último, há uma citação fantástica, depois que Jesus mostra de que existem falsos profetas e de que a maneira de você conhecê-los, a maneira de você saber quem é exatamente através dos frutos. E ele enfatiza isso, mostrando, como já disse para vocês, que não tem como a árvore boa dar um fruto mau, e não tem uma árvore má dar um fruto bom. Se reconhece por esse lado. Mas ele cita no finalzinho, no versículo 23, ele cita uma verdade também inconteste. Ele cita que haverá no último dia, no dia do juízo, no dia do julgamento de Deus, ele chama aqui naquele dia. Aquele dia é uma inferência ao dia do Senhor, ao dia do julgamento de Deus. Muita gente vai dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos, em teu nome oramos e curamos, em teu nome, Deus. E aí, como é que pode? Olha aqui. Aí Deus vai dizer: ó, eu nem conheço vocês, sei nem quem vocês são. E aqui vem uma dura realidade. Muitas das vezes, as pessoas podem estar pregando até o nome de Jesus e não estar vivendo esse Jesus. Mas Deus tem compromisso com a pregação que é dada, independente da pessoa que está ministrando, porque há um poder nessa palavra. Há um poder na palavra de Deus, há um poder inerente à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa por si só. É possível que alguém que não esteja vivendo essa palavra, pregue essa palavra, e que essa palavra faça efeito, produza resultados, frutos na vida da pessoa que ouve, e aquela pessoa que está dizendo, que está falando, aquela pessoa que está ministrando, ela pode não estar vivendo isso e a palavra não encontrar espaço no coração de quem fala, mas encontrou no coração de quem ouve, e ela produzirá o resultado para o qual ela foi proferida. Agora, todos nós, inevitavelmente, seremos julgados e analisados pelo Senhor por toda a conduta que tivemos. Se pregamos uma coisa e essa palavra produziu efeito nos outros e em nós mesmos não estamos vivendo o que estamos pregando, seremos julgados pelo Senhor naquele dia por essas obras, por aquilo que estamos fazendo. E aí, se vivemos nesse modo, se vivemos dessa forma, não adiantará nada dizer o que você fez, dizer o que você realizou, dizer o que você trabalhou, inclusive com o nome de Jesus, e trouxe até resultado para as pessoas que estavam lhe ouvindo. Trouxe até fruto na vida das pessoas que estavam lhe ouvindo, porque a vida daquelas pessoas abriu-se, houve uma abertura para receber essa palavra, e ela cumpre o propósito para o qual ela é proferida. Mas você, que não está vivendo ela, será julgado por isso. Eu espero sinceramente que neste dia, no dia do julgamento de Deus, no dia do juízo de Deus, no dia da prestação de contas de Deus, você não precise ouvir de Deus que Deus não te conhece, que Deus nunca ouviu falar de você, que Deus olha para você com rejeição. Eu espero sinceramente que não, que isso não aconteça com você. Por isso eu lhe incentivo, viva conforme a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, não ensine o que a Bíblia não ensina, viva segundo os mandamentos do Senhor e que isso produza vida no teu coração. Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia, até o próximo encontro, em nome de Jesus.